estão vendo tudo tranquilo, né? Sim. Então, eu já adianto que esse roteiro, originalmente, ele foi elaborado pelo Ricardo. Ricardo Melo é um amigo nosso, né? Um companheiro nosso aí na lide filosófica que, momentaneamente, ele está afastado aí, impossibilitado, né? Enfim, de estar participando conosco. Mas o crédito é todo do Ricardo, que promoveu esse roteiro, né, para a gente trabalhar, e o que nós fizemos foi acrescentar alguma coisa ou elucidar alguma coisa, enfim. Mas o roteiro é todo do Ricardo, então vai os créditos aí para ele, ok? Então a gente vai começar com algumas dicas, né, para que a gente possa aprimorar o nosso dialogar filosófico. Opinar com senso crítico, superando o senso comum. Então, nós já vimos nas aulas anteriores, aí, principalmente lá no início, né, que é preciso que a gente desenvolva um pensar crítico, né, que a gente desenvolva um dialogar crítico, levando ele para o bom senso. Quer dizer, a gente aprendeu, inclusive, que é preciso superar o senso comum. Então, inseridos no senso comum, como todos nós estamos aí, a ideia, né, de aprimorar o nosso filosofar é justamente para superá-lo. Quer dizer, agradecer, inclusive, pela contribuição do senso comum, porque muita coisa, ou quase tudo que a gente hoje sabe ou aprendeu, né, de forma mais assertiva foi inicialmente pelo senso comum, através da experiência, através do teste, né? Então, enfim, agradecer, mas buscar a crítica, né? A crítica construtiva e racional para que a gente possa, de fato, enfim, chegar a uma conclusão razoável. Em filosofia, não cabe generalizações, tá? Então, é preciso sair do individualismo, é preciso que a gente busque, né, de fato, conceituar o assunto que nós estamos discutindo, ou que pretendemos discutir, e mergulhar nele, aprofundar nele. Quer dizer, não pegar um caso individual, podemos dizer assim, e considerar que isso seja universal, né? Para a filosofia, isso não faz nenhum sentido. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Muita coisa do que tem aqui nessas dicas é justamente o que nós vamos abordar aí durante a nossa reunião. Evitar o maniqueísmo, opinando com imparcialidade, né? Então, a gente também vai tratar do maniqueísmo mais à frente aqui, mas, grosso modo, é uma doutrina que, enfim, observa, né, uma certa polarização, e a gente, entre, vamos dizer, o bem e o mal, entre os extremos. Então, a gente, inclusive, não precisa buscar nem muita ilustração para isso, é só observar a nossa sociedade de hoje que a gente vai ver uma polarização, né? A presença do maniqueísmo muito presente nas discussões da civilização, seja no âmbito político, esse chama mais atenção, mas no âmbito social, enfim, cultural, enfim, todas as áreas nós vamos encontrar a presença, né, desse conceito desenvolvido aí por Maniqueu, né? A gente vai ainda falar muito sobre isso dentro do nosso curso de filosofia espírita. Debater ideias.
conceitos e temáticas e não pessoas. Que fique muito claro isso, eu penso que nessas reuniões que nós já tivemos até aqui, ficou claro que em filosofia a ideia, né, é discutir ideia, discutir conceito, quer dizer, os temas que nos interessam abordar, e não pessoas. Né? Então, por vezes, a gente não é simpático, ou é simpático a alguns autores, algumas pessoas, e a gente acaba, enfim, deixando que isso influencie a temática. Então, não permitir que o pessoal, né, influa aí no conceito, na discussão da ideia. Evitar julgamentos pessoais, né? Então, diante da temática em discussão, procurar tê-la como alvo, como objetivo, né? E evitar julgamentos. A gente vai ver que, em filosofia, aquilo que parece absurdo numa primeira visada, né? Enfim, a gente pode chegar à conclusão que não é nenhum absurdo. Então, é importante a gente não desconsiderar nada em filosofia. Portanto, respeitar o outro e suas ideias, por mais estranhas que pareçam, por mais absurdas, por mais assim imbecis que a gente venha a, digamos, visar num primeiro momento, então calma, respira, não é? Paciência, enfim, acate. E como a gente sabe que a gente não precisa, não é obrigado a aceitar, não é aquilo que o outro pensa, então fiquemos assim, né, atentos, porque respeitar é lei, respeitar é necessário, né? Porque a gente está tratando com o próximo, estamos tratando com nossos pares, mesmo que eles pensem diferente de nós, né? A gente, inclusive, vai navegar, né, na última parte desse curso, principalmente, nós vamos navegar em assuntos aí, ou vamos adentrar em outras crenças, principalmente, em outras filosofias, até assim muito opostas àquilo que nós pensamos, mas, enfim, a gente vai ver que é preciso estudá-las com muito respeito, né? Cabe respeito. Fundamentar nossas opiniões com argumentos racionais, éticos e com bom senso. Tá? Então, para que isso ocorra, é preciso que a gente conheça alguns métodos ou que a gente se aprimore, né, em algum dos métodos que somos simpáticos, os quais nós nos afinizamos. Então, o pensador com quem nós nos afinizamos, a estratégia que ele utilizou e demonstrou para o filosofar, né? Enfim, a gente se aprofundando, a gente vai conseguir desenvolver os assuntos assim de novo com assertividade, enfim, sem perder muito tempo, sem ser muito prolixo, enfim. Então, as nossas discussões vão, enfim, ser muito mais eficazes, né? Vamos produzir muito mais, com certeza. Mais algumas dicas. Evitar o argumento baseado no princípio de autoridade, né? A razão filosófica deve justificar nossas afirmações. Então, por vezes, a gente se apoia como argumento em algumas pessoas que são evidentes na sociedade, que são evidentes, inclusive, na humanidade, no mundo globalizado de hoje. E muitas vezes o assunto
enfim, no qual a gente privilegia a autoridade, enfim, é desconhecido daquela pessoa, né? É algo como o nosso Pelé, né? Por exemplo, o nosso Pelé, que tem toda a autoridade no mundo para falar de futebol, enfim, demonstrou isso, né? Soube jogar, ensinou a jogar, sobre política, por exemplo, ou, enfim, de repente sobre artes, enfim, né? Então, a gente ficar atento sobre isso e não cometer, digamos essa falha, né, em ter como argumento a autoridade. Sim, por vezes vai ocorrer, né, quando o indivíduo, no qual a gente elenca como autoridade no assunto, de fato conhece com propriedade aquele assunto, né? Mas, enfim, quando não, a gente não deve cair nessa armadilha. Manter sempre o espírito dialético, tão importante para o saber filosófico, né? Então, a gente vai, inclusive, falar aqui sobre dialética, né? Então, é muito interessante a gente esse espírito, né, de proporcionar para o outro a oportunidade, quer dizer, dialogar dentro de um movimento pendular, onde a gente vá proporcionando essa oportunidade dentro do diálogo e a gente cresça, né? Então o dialogar dialético ele proporciona um crescimento espiral, né? A gente vai crescendo, digamos, dentro do assunto, à medida que a gente vai criando teses e a essas teses vão se contrapondo às antíteses, né? Às antiteses, enfim. E digamos assim, nessa luta, né? Nessa guerra de ideais, enfim, a gente chega a uma conclusão. Então, isso é a dialética. O debate filosófico deve nos preparar para sermos interlocutores fraternos, construtores de pontes e não de abismos, né, entre as pessoas. Então, é importante que a gente não abandone isso de forma alguma, né? A inauguração do nosso café lá na Colmeia, ele se deu com esse objetivo principal, que é a fraternidade. Então, para mais, para além, eu diria, do assunto discutido, né, para além da temática que nós vamos discutir ou do saber filosófico, o importante é a fraternidade, quer dizer, é a gente se acolher, né, ser acolhido e acolher o outro de forma afetiva, né, que a gente possa, de fato, enfim, proporcionar essa fraternidade entre o grupo. Então, passa lá pelo respeito, né? Passa, enfim, pelo amor que a gente tem ao saber. Então, muito mais do que o saber, é importante amar aquele que tem o saber, né? Ou aquele que vem, ou que se propõe, faz essa gentileza de dialogar conosco em torno do saber, em torno do conhecimento. Evitar questões improdutivas que não promovem o crescimento, né? Que, enfim, não agrega nada e que alimenta, sim, a discórdia, em detrimento da fraternidade. Afinal, esse é o fim do espiritismo, quer dizer, essa é a proposta espírita, né? Enfim, ela traz no seu bojo a moral cristã, que é amor ao próximo, como a si mesmo. Então, a fraternidade, sem discussão, ela está presente na doutrina espírita, na filosofia espírita, portanto, nós não fazemos filosofia, né, sem esse conceito, né? Enfim, a gente pode até chegar digamos, a momentos assim de, enfim, uma
vontade muito grande, né, de até discutir de fato, né, mas a fraternidade vai impedir, esse respeito ao próximo vai impedir que a gente, enfim, saia da nossa serenidade, né? Isso que eu queria elencar aqui. Enfim, sempre sereno, sempre tranquilo, né? Porque a gente quer sair mais rico do diálogo, né? E a gente sabe que, normalmente, aquele que pensa diferente de nós é aquele que mais contribui, né, para o nosso aprendizado. Eu não sei se vocês já chegaram a essa conclusão. Eu vou deixar de compartilhar aqui, né, só para a gente voltar um pouquinho aqui a se ver integralmente, mas, enfim, eu não tenho dúvida, né, que a gente aprende muito mais, cresce muito mais, digamos assim, compreende, né, e se descobre e se conhece muito mais com aqueles que pensam diferente de nós. Todo elogio é bem-vindo, lógico, né? A gente se gosta, tal, mas, enfim, o elogio acrescenta pouco, né, ao nosso conhecimento, ou principalmente ao conhecimento de quem nós somos. O pensamento contrário, a crítica, enfim, e por vezes a pessoa tem dificuldade de promover uma crítica que não ofenda. Não sei o que vocês pensam a esse respeito, né? Mas, enfim, se a gente acatar isso com serenidade e tentar extrair dali, digamos, a intenção daquele que criticou, a gente vai crescer bastante. O que vocês pensam a respeito? Olha, pode discordar, viu, gente? Aliás, como eu estou dizendo aqui, todo o diálogo, né, onde apresenta uma opinião contrária é interessante para a gente. Maria Cláudia. Então, boa noite para todos. Eu acho que essas questões que são colocadas, elas são extremamente importantes e muito desafiadoras, porque manter o equilíbrio, manter a imparcialidade, nos dias de hoje, né, pensando em todo o contexto que a gente vive, né, social, as pessoas com pouca tolerância à frustração, com os sentimentos à flor da pele, eu acho que já é um exercício mesmo para o espírita, né, para os espíritas, porque é um grande desafio isso. Eu acho que se a gente tiver a oportunidade dentro do curso de repente, estabelecer debates com temas mais polêmicos, para a gente, inclusive, desenvolver essa habilidade, né? E ter uma autopercepção, né? De como alguns assuntos mexem muito com a gente, como é difícil, diante desses assuntos polêmicos, a gente se posicionar de forma racional e equilibrada. Eu acho que seria bem interessante, Mauro, se a gente tivesse essa oportunidade. E depois, no final, a gente refletir sobre isso, assim, como eu me senti, eu fui agressiva, eu me posicionei de uma forma inadequada, no fundo eu não aceitei aquilo, eu consegui ser racional o tempo todo. Eu acho que esse é um processo que exige prática, né? Porque no dia a dia, como eu disse, eu acho que a gente tem um desafio aí. Sem dúvida, mas muito bem colocado. Aliás, conviver é desafiador, né? Conviver é desafiador. Se viver já não é fácil, imagina conviver, né? Então, enfim, essa é a ideia, né? Por vezes Legal. a gente acaba não tendo muito tempo, mas, como eu disse, vamos conseguir tempo, sim, alguns intervalos aí para fazer
fazer alguns encontros como esse. O café lá na colmeia é a grande oportunidade, viu? Legal. Legal. Muito bem, eu tenho uma sequência aqui, Ana Patrícia. Tem alguém com o microfone aberto? Boa noite. Fechou, Ah, legal. Mauro, eu penso assim, que para tudo na vida, né, é o grande desafio. A questão de não levar para o lado pessoal, né, de você sair do centro da opinião do outro e levar de uma forma mais racional, né? Tudo na vida, se fosse assim, seria mais fácil. Eu acho que esse talvez seja o exercício que a gente tem que fazer, porque quando a gente, principalmente na reforma íntima, né, que a gente começa a olhar e se olhar e se enxergar e ver que o problema, a gente sempre, a questão somos nós, a questão somos nós. Ou seja, o outro, é, é, eu vou dar o poder para o outro de me é, desestabilizar. E eu acho que assim a grande questão é essa: você lidar com a crítica de uma forma que você não se sinta ofendido Perfeito. para o lado pessoal, entendeu? São Sim, ideias, são sim. pensamentos, né? Eu acho que é isso. Legal, de fato, a gente precisa. Tem uma fala do Khalil Gibran, né, que é aprendi silêncio com os falantes, né? Aprendi paciência com, enfim, com os impacientes, aqueles intolerantes, né? Enfim, bondade com, enfim, com a maldade e assim por diante. Então, todo aquele que surge, né? Todo o diferente que surge é uma barreira, digamos assim, que eu preciso superar. Então, ao invés de um problema, a gente tem uma oportunidade, não é? De crescer. Clyde, como é que pronuncia o seu nome? É Clyde mesmo? Tá fechado o microfone. Meu Aí, nome é Clyde, é Clyde. ótimo, ótimo. Não, eu gostei dos itens que foram escritos, né, para os debates. Importantíssimo, né? Perfeito, Pertinente, itens pertinente, perfeito. pertinentes para a boa convivência, né? Eu já Legal. falei aqui um dia que eu não tenho opositor, eu penso diferente. Eu não me oponho a nada. Cada um tem um direito de expressão. É tanto que eu não tenho opositor. Eu penso diferente do outro. É tanto que eu Sim, respeito o pensamento do outro, por não opor a nada e nem a ninguém. Penso diferente. perfeito. Só isso, só Ele isso. tem oportunidades ou direitos iguais aos meus. Então, Claro. Não enfim, tem né? opositor. A gente opõe ideias, né? Como foi sugerido, a gente opõe uma temática, uma visão de mundo, não de pessoas, não é? Justamente, porque eu não tenho o opositor, a pessoa. Eu não Perfeito. tenho, né? Mas, Eu não tenho, vamos dizer assim, a pessoa eu tenho um respeito de ouvir, sim, sim, porque ela tem o direito de pensar como ela vê o mundo, porque a gente enxerga de acordo com a nossa consciência. Cada um perfeito. enxerga de maneira diferente. É isso. Tá certo. Eu vou voltar a compartilhar e vamos passar para frente. Eu tenho aqui 4 pensadores, dos quais só o primeiro a gente já falou sobre ele. Ele viveu, enfim, na época aí do período, né, anterior a Cristo, então é o Epicuro. Então a gente vai ver aqui algumas frases que esses pensadores desenvolveram, né?
Então, notem aí, o Epicuro, 341 até 271 ou 270 a.C., né? Então, ele está vivendo aí praticamente nesse período que nós estamos estudando agora. A gente já viu Sócrates, né? E próxima aula nós vamos ver o Platão. Nunca se protele a filosofar quando se é jovem, nem canse o fazê-lo quando se é velho, pois que ninguém é jamais pouco maduro nem demasiado maduro para conquistar a saúde da alma. Olha que interessante. Então, para o Epicuro, que desenvolveu, né, é o criador do epicurismo, e a gente, enfim, tem com bons olhos essa filosofia, né, no período pós, né, ou dentro da depressão da Grécia, né, período que eles são conquistados, ele vai desenvolver uma ética na busca da felicidade. E olha o que ele coloca, né? Para ele, a felicidade tem a ver com a alma, tem a ver com a saúde da alma. Então, nem jovem, nem idoso, né, pode prescindir do filosofar. Então, a filosofia vai contribuir enormemente para a nossa saúde, principalmente a saúde da alma, né? Quer dizer, ela não é uma garantia para a nossa saúde física, mas com certeza ela ajuda bastante na saúde espiritual, na saúde da alma, né? Mais à frente, nós não estudamos ainda, mas nós vamos estudar Descartes, né? René Descartes, o francês aí na entrada do período moderno, na Renascença, 1596 até 1650, ele diz que viver sem filosofar é o que se chama ter os olhos fechados sem nunca os haver tentado abrir. Olha que interessante. Então, para ele, viver precisa, né, filosofar, precisa da filosofia. Viver sem filosofar, enfim, é estar inserido aí no senso comum, ele quer dizer, no dogmatismo ou, por vezes, no ceticismo, sem nunca querer descobrir a verdade, né? Sem nunca querer descobrir o que é a realidade. E quando a gente estudar esse pensador, nós vamos ver. Hoje a gente já vai ver um pouquinho, mas mais à frente a gente vai ver o quanto ele, enfim, trabalhou, apesar de viver pouco tempo. Viveu pouco tempo, morreu cedo, nasceu já assim um tanto frágil, com a saúde um tanto frágil, né? E vai falecer muito cedo, mas, enfim, deixou uma contribuição fantástica, principalmente para nós que conhecemos um pouco da filosofia espírita. A gente vai ver que tem muitos conceitos ou tem alguns fundamentos na filosofia espírita que foram herdados de Descartes. Notem que ele desenvolveu isso aí no século XVII e a filosofia espírita surge no século XIX. É interessante para nós. Inclusive, o termo espírito da verdade é assim um cunho, né, foi cunhado por Descartes e não por Kardec. Kardec vai se utilizar na codificação. Esse é muito grande, né? Alguém que viveu no século XVIII, então, portanto, depois de Descartes, antes de Kardec, é Kant, Immanuel Kant, um prussiano. A Alemanha nem existia ainda, era um conglomerado ainda, né, de ducados, quando Kant vai dizer que não se ensina a filosofia, ensina-se a filosofar. Então, para aqueles que estão preocupados aqui com alguma dificuldade de assim captar, de compreender, enfim, o pensamento, né, de filósofos que nós estamos estudando, vejam, Kant, importante é filosofar, né?
o aprender da filosofia a gente vai adquirir como consequência desse filosofar. Então, que a gente esteja sempre juntos, que a gente esteja sempre nas reuniões buscando filosofar, né? Com certeza, alguma coisa a gente vai aprender de filosofia, eu não tenho dúvidas, né? E, finalmente, alguém que viveu entre o século XIX e o século XX, né? O Ludwig Wittgenstein, é até difícil de falar o nome dele, imagina compreender a filosofia do indivíduo, não é mesmo? Então, esse a gente não vai estudar, então ele não é contemplado no nosso currículo aqui, né, na nossa grade, mas é considerado um dos grandes do século XX, né, um dos grandes pensadores modernos. Filosofar, olha que interessante, eu acho muito bacana isso que ele coloca. Filosofar é como tentar descobrir o segredo de um cofre. Cada pequeno ajuste no mecanismo parece levar a nada. Apenas quando tudo entra no lugar, a porta se abre. Então, é o pensamento que eu tenho muito parecido com Wittgenstein, que é aquele da coxinha, né? dos retalhos da coxa. A gente vai produzindo ou construindo os retalhinhos. Digamos, a coxa inteira, ela depende do alinhavo desses retalhos. É o que ele está colocando aqui para a gente. Ele desenvolveu uma filosofia da linguagem, né? Ele promoveu um verdadeiro tratado, né, na linguagem, e ele tem dois momentos, ele tem assim duas fases na filosofia dele. A primeira é a linguagem como conhecimento do mundo, né? Quando ele coloca que o significado das palavras, né, que nós pronunciamos é como assim imantar as coisas, é como uma representação de um fato, né? Assim, dentro de um uso, dentro da atividade social específica, assim, é um tipo de um jogo de linguagem. E na segunda fase, né, que ele desenvolve, é quando ele vai pensar exatamente o contrário, né, quando ele busca a linguagem como uma forma de vida, né? É uma segunda fase que ele coloca, quando entra de fato esse jogo da linguagem, né? Ela tem, digamos assim, a gente tem que buscar, né, aquilo que subjaz a linguagem, ao literato, né? Então, é muito interessante a filosofia dele, né? Tanto é que por isso que ele é considerado assim um dos grandes, né? Mas isso aqui é só para a gente poder elencar os instrumentos que a gente tem, né, para desenvolver a linguagem, né? Então, eu tenho aqui algo que foi subtraído aí o Sérgio Biagi Gregório. Ele é um espírita assim que está muito voltado para a filosofia. Ele tem muitas palestras e muitos trabalhos desenvolvidos aí na rede, né? E digamos assim, eu vejo que ele assim alcança o grande público. Ele tem assim uma capacidade de escrever de forma um tanto simples, tá? Então ele coloca aqui, digamos assim, o conceito de filosofia, né? O problema do conceito de filosofia. E eu vejo que isso aqui, o filosofar passa, claro, por tudo isso que ele coloca aqui, ou essas fases que ele coloca, né? Determinar em que termos a filosofia poderá ter assegurada sua autonomia. Quer dizer, o verdadeiro conceito da filosofia deve atender conformemente a quatro problemas específicos. Então, veja se, digamos assim, aquilo que nós pensamos e desenvolvemos aqui é, tem é corroborado, por exemplo, pelo Sérgio Biagi. Eu acho sempre interessante a gente trazer pessoas lúcidas, né? Assim, até que pessoas que pensam do contrário, mas que têm uma certa lucidez e assim, digamos assim, argumentos razoáveis, né? Racionais, para a gente poder ver como é que nós estamos trilhando. Atitude filosófica
atitude desinteressada na busca do conhecimento. Então, eu não posso ter preconcebido onde eu quero chegar. Quer dizer, o meu objetivo é chegar a uma conclusão, mas eu não posso ter nunca ela definida, né? Eu tenho que sair de mim. Então, toda vez que a gente entra numa discussão, entra num diálogo filosófico, é preciso que eu seja espectador de mim. Então, que eu defenda o meu ponto de vista com argumentos, argumentos racionais e lógicos, que a gente vai ver aqui, mas que a gente, enfim, também, digamos, seja espectador deles quando o outro trouxer o seu argumento, né? Então, só assim que a gente vai conseguir, de fato, concluir se aquilo que nós pensamos é razoável ou não, né? Se eu preciso mudar rever os meus conceitos ou ainda aguardar novos argumentos, novas demonstrações. Segundo, objeto da filosofia. Objetiva a última redução do real, sem compromissos particulares e limitados. É aquilo que a gente viu lá nas dicas, né? Tudo isso aqui está implícito naquelas dicas para a gente construir um filosofar assertivo. Então, assim, o que a gente busca é reduzir a verdade, reduzir o real. Então, o meu real hoje é de um determinado tamanho, de uma determinada medida. E eu tenho convicção de que ele não é a última palavra. Então, eu preciso ir reduzindo, eu preciso ir, digamos assim, arestando e tirando aquilo que, enfim, cria uma névoa, tá? No meu entendimento. Tá? É como o Platão coloca a alegoria da caverna, né? Pessoas ainda vivendo numa realidade que é sombria, de sombras, e não viu a verdade ainda, não conhece o mundo real. E para isso eu tenho que abrir mão, né, das minhas convicções, pelo menos enquanto estiver discutindo. Método da filosofia. Utiliza o método demonstrativo, não apenas aplicando a um plano lógico, mas metafísico, né? Então, a gente não pode se prender tanto também aquilo que é tangível, é preciso que a gente, né, busque as realidades últimas. Isso é o que faz a metafísica, né? Ela tem um conceito ontológico, ela busca conhecer a essência das coisas, a essência dos seres. Então, esse é o método da filosofia. E a gente vai estar aprendendo aqui, enfim, ou exercitando aqui, né? Todos juntos aprendendo o método da filosofia. Principalmente quando a gente chegar no segundo livro, aonde a gente vai estudar os temas da filosofia. E, finalmente, o fim da filosofia, como coloca aqui o Sérgio Biagi. A finalidade é favorecer a reta razão, a perfeição interior e a autoconsciência do homem. Então, notem, passa necessariamente pelo conhecimento de si mesmo. Enfim, sem que eu me conheça, é quase que impossível, né, a gente atingir uma finalidade última, porque sem conhecer os meus limites, sem conhecer, enfim, a minha razão do que é a vida, as questões, né, existenciais para mim, enfim, é difícil que a gente, né, atinja o conhecimento. Então, dentro desse autoconhecimento, a gente pode, com certeza, ter sucesso na redução do real, na redução da verdade. E o Sérgio coloca aqui que o pensamento grego foi quem melhor se encaminhou para essa visão completa da filosofia. Então, a gente está tentando o tempo todo também justificar com argumentos, né, o porquê
a filosofia grega, né? Porque esses pensadores, né, esses gregos antigos, eles desenvolveram esse método, eles estiveram dentro desse processo de descobrimento. E cada um deles, com a sua contribuição, favoreceu essa maneira de pensar, essa maneira de se encontrar a verdade, de encontrar a realidade, né? E é por isso que a gente estuda com ênfase, quer dizer, a gente estuda a filosofia com ênfase nos gregos, sem deixar de lado os orientais. A gente vai ver aqui que eles acabam entrando dentro da discussão sempre, né, porque, de fato, tem contribuições importantes. Vamos andar um pouquinho mais. Atitude ética filosófica, né? Então, esse aqui a gente encontrou junto a essa professora que aparece aqui, ó, Consuelo Holanda. Interessante. Todo aquele que trabalha para desenvolver sua própria inteligência adota, de alguma maneira, uma atitude filosófica, o que o torna apto a colaborar para a evolução da humanidade. Olha que interessante o que coloca essa professora. Todos na sociedade são formadores de opinião. Nós vimos até aqui e vamos ver mais ainda, principalmente com Aristóteles mais à frente, que nós somos um ser social, um ser político, que tem influência, né, no meio onde nós convivemos. Então, nós somos formadores de opinião. Então, é importante que a nossa contribuição seja coerente, seja assertiva, tá? Então, ela passa necessariamente pela atitude filosófica, que nós aprendemos lá numa das primeiras aulas. O verbo filosofar pode ser usado com 3 significados distintos. Primeiro, como simples sinônimo de pensar. E a gente sabe que nós exteriorizamos aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, né? Também como sinônimo de saber viver virtuosamente. Então, por isso que ela coloca atitude ética filosófica, né? Então, é esse saber viver virtuosamente. Então, amarrando aqui com o Sócrates, que quando se fala em ética, quando se fala em saber viver, a gente não pode desprezá-lo, e vocês o conheceram na aula passada e com certeza, né? Enfim, conheceram um grande pensador, um grande espírito, né? Com uma grande contribuição. Enfim, a felicidade passa necessariamente pela virtude. Então, conviver passa necessariamente pela ética do saber viver, né? Quer dizer, é a moral que a filosofia espírita apregoa, é o viver bem, quer dizer, não é sobreviver, é um viver que vale a pena. Quer dizer, as minhas atitudes, os meus encontros, né, os meus afetos sejam de fato para valer a pena, né? Então, de fato, passa pela ética filosófica. E terceiro, que ela coloca como a filosofia propriamente dito, né? Então, que passa pelo saber filosófico, o saber da filosofia, o método da filosofia, ok? E, enfim, o pensar, né? O filosofar, de fato, né? Como colocava o Kant. Enfim, a gente vai aprender de fato a filosofia quando de fato a gente aprender a filosofar. Amigo da sabedoria, portanto, é aquele que usa o saber em proveito do homem, dando sua parcela de contribuição, sua cota de trabalho para a melhoria do mundo. Muitos homens e mulheres, através dos tempos, assim procederam.
vamos lembrar de alguns exemplos em diferentes campos da atividade. A gente vai lembrar deles aqui, né? Alguns que nós elencamos, enfim, a maioria deles, ou praticamente todos, a gente vai conhecer aqui, pouco ou um pouquinho mais, eu diria, dependendo enfim, da importância que foi dada, digamos, ao seu pensamento, digamos assim, a sua forma de viver, inclusive, porque quando a gente conhece um método filosófico, e mais do que isso, quando a gente conhece quem o desenvolveu, gente, isso tem um significado muito importante, muito grande, né? Porque muitas vezes a gente vai aprender muito mais com o exemplo que esse indivíduo, esse pensador deixou, do que o próprio sistema que ele desenvolveu. E aí a gente está cansado de saber disso, de aprender com isso, né? Podemos seguir em frente, gente? A gente já andou uma horinha aqui. Tá tudo bem dessa maneira? Podemos seguir? Sim, podemos. Legal. Muito bom. Então vamos à frente. Também essa daqui eu não encontrei a fonte, então foi extraído lá, como eu disse, originalmente da apresentação do Ricardo Melo, enfim. Então a gente vai passar aqui habilidades, né, que a filosofia pode dar, habilidades filosóficas para o nosso viver, para o nosso discutir, para o nosso aprender. A filosofia tem a ver com racionalismo, ou pensamento racional. Aprender filosofia e discutir problemas filosóficos com os outros são bons exercícios para a mente e nos ensinam as habilidades necessárias para um pensamento claro e lógico. Então, enfim, a gente não cansa de dizer que somos simpáticos a uma filosofia que é a espírita, que é essencialmente racional, essencialmente lógica. Então, aprender, estudar doutrina espírita passa por esse quesito, que a gente não se esqueça. O debate filosófico é uma boa maneira de desenvolver as habilidades para aprender um ponto de vista, além de garantir boas razões para uma opinião. Um ponto de vista convincente deve ser apresentado de forma lógica, com linguagem não ambígua, né, que não ofereça ambiguidade ou não permita ambiguidade. É preciso que o pensamento seja claro e é preciso que a gente se torne hábil, né, de expressar esse pensamento de forma lógica, de forma clara, convincente. Ok? Uma das principais habilidades da filosofia é ser capaz de reconhecer as forças e as fraquezas de um argumento. Então, é aquilo que a gente já veio comentando até aqui. Eu preciso me conhecer, eu preciso compreender as minhas habilidades e, inclusive, os meus limites, ou principalmente os meus limites. Ok? E, enfim, que eu reconheça se meus argumentos são fracos, são médios, são fortes, né? Para que eu os continue defendendo ou que eu, enfim, busque, né, subsídios para torná-los fortes, para enriquecê-los, fortalecê-los, para contribuir com a discussão. Com frequência, isso inclui ver as coisas de dois pontos de vista diferentes e encontrar o caminho do meio entre duas visões opostas, né? Então, aqui está presente Aristóteles novamente, está presente Sócrates, né, com a maiêutica, enfim, está presente Platão com a dialética, enfim, a gente tem aqui vários métodos que nos ajudam a encontrar esse caminho razoável, né, sair das extremidades. É negociar, né,
a mediação. Quer dizer, a gente precisa, como já foi dito aqui, ter respeito, ser ético e fraterno na discussão. Se a gente, olha, tiver dúvida do que é maiêutica, tiver dúvida do que é dialética, tiver dúvida do que é a lógica aristotélica, por exemplo, enfim, é só lembrar que é preciso ser respeitoso, lembrar que é preciso ser ético, né? E lembrar que a gente precisa ser fraterno. Eu me lembrando disso, enfim, eu não vou ter dificuldade para negociar, né, dentro da discussão. Soluções de problemas passam pela lógica, né? Em especial, nos ensina habilidades de raciocínio práticas, técnicas que nos ajudam a tomar decisões racionais. Elas são úteis para lidar com as tarefas de forma sistemática e metódica, bem como na organização e no planejamento para a solução de problemas, né? Então, se a lógica é aristotélica, e é de fato, ela nasce com Aristóteles, né? A lógica formal, é com Descartes, que a gente vai estudar, quer dizer, os dois nós vamos estudar, que fica claro esse planejamento, essa organização, né? Quer dizer, essa construção metódica, sistemática de um raciocínio, né? Então, é com Descartes que a gente vai aprender isso. Pensamento independente. Acima de tudo, a filosofia nos ensina a não aceitar simplesmente a sabedoria convencional. Eu diria que sabedoria convencional é o senso crítico, o senso comum, tá? Aquilo que, por vezes, está cheio de preconceitos, né? Os filósofos exigem uma justificativa racional em vez de fé ou preconceito, e, ao mesmo tempo que desafiam crenças, são capazes de oferecer novas ideias. Quer dizer, somente essas são capazes de fornecer novas ideias. É preciso vencer o preconceito, é preciso vencer a crença, né? Quer dizer, é a crendice, na verdade. Nós cremos, a gente tem crenças, ok? Mas a crendice que é o problema. Aquela baseada somente no princípio da autoridade, no princípio do dogma, né, como construção argumentativa. É preciso que a gente supere, okay? Que a gente vença essas barreiras que, enfim, é onde nós estamos mergulhados. É isso que a gente vivencia no dia a dia, que a gente vivencia quando adentra uma rede social. Enfim, ela está recheada aí, eu diria que 90% para ser gentil, né? De crenças, de preconceitos, de maniqueísmo, que a gente citou lá atrás, enfim, de puras crenças que a gente tem que superar. Muito bem. Bom, o método socrático nós aprendemos aqui na aula passada e pelos comentários, não é? Tenho certeza que o Cláudio recebeu aprovação aí de vocês, né? O Cláudio é excelente, né, na construção assim das aulas que ele facilita, né? A gente gosta muito, eu particularmente adoro muito, enfim, participar de reuniões onde o Cláudio assim conduz, ele facilita, né? Tem um conhecimento profundo da história, né? Então, assim, só para a gente relembrar, o método socrático é aquele conhecido como a maiêutica, né? Assim, como fim é a maiêutica, e ela consiste praticamente de dois movimentos, que é a ironia e a maiêutica propriamente dito. Mas, enfim, se a gente repartir de fato,
tem uma exortação, onde a gente convoca o interlocutor a um diálogo. Quer dizer, você convida, você, enfim, quando observa condições propícias, você, enfim, chama, convoca o interlocutor para um diálogo. E isso é importante, porque, como eu disse, no dia a dia, a gente, por vezes, tem oportunidade. Normalmente, não. Mas quando tem, é importante que a gente aproveite. Num segundo momento, a gente questiona sobre o conceito. O que é que nós vamos discutir? Quer dizer, o que das coisas, que de fato nós estamos aqui a dialogar. Isso é importantíssimo, principalmente com os filhos, principalmente com o marido, com a esposa, né? Enfim, com a família de uma maneira geral. É interessante você colocar na mesa o tema da discussão. O que é que nós vamos discutir aqui? E por que que nós estamos sentados aqui para discutir? Gente, isso é de suma importância. Isso desarma, né? Então lembra aquela condição impessoal, né? Aquela condição, enfim, de discutir ideias, quer dizer, a gente já coloca elas na mesa, né? Para serem discutidas. E aí o método socrático privilegia aquilo que a gente chama de ironia, né? Que é questionar fingindo desconhecimento. Então, assim, o Sócrates, pelos diálogos que nós conhecemos, os registros dos diálogos, colocam para a gente uma pessoa, um espírito muito inteligente, né? Um espírito astuto, né? Muito ético, ok? Enfim, e alguém que de fato, influenciou grandemente a sociedade do seu tempo, né? E aqui é interessante que uma das acusações, só para lembrar, foi de corromper a juventude. E vocês se lembram lá aquela colocação do Epicuro que, enfim, desde a infância é importante filosofar, e o Sócrates tinha isso muito presente. Ou o Epicuro aprendeu com ele, né? Que é o mais provável. O Sócrates adorava filosofar com a juventude, porque a juventude é mais receptiva, né? Ela se coloca mais disposta a discutir, ela se coloca mais aberta, sem muitas defesas, enquanto que, enfim, o adulto, na madureza, a gente acaba advogando, a gente acaba colocando uns escudos, né? A gente fica preocupado aí com o que o outro vai pensar. E, finalmente, ele buscava extrair, né, o saber de dentro de cada um. Então, por isso que ele dizia que era um parteiro de ideias, né? Ele paria ideias a exemplo da mãe. Então, esse, indiscutivelmente, ele está presente, esse método está sempre presente, enfim, no bom diálogo, na boa discussão. É só conhecer um diálogo socrático, né, ou platônico, porque principalmente platônico Platão escreveu, que a gente vai perceber que de fato ajuda bastante. Mas é preciso saber fazer perguntas, não é mesmo? Então, eu também concordo com aqueles que já disseram que na vida, né, a gente tem poucas respostas, a gente tem muito mais perguntas a fazer. Agora, é importante saber fazer pergunta. Sócrates sabia fazer pergunta. Aproveitava a oportunidade propícia, oportuna, né, e sabia fazer perguntas. Kardec, a exemplo de Sócrates, a gente também percebe que sabia fazer perguntas, né? E também tinha muito conhecimento. Por isso, fazia perguntas inteligentes, né? Então, a gente tem observado com frequência que
a perguntas inteligentes, as respostas são sábias, né? Muito legal. Vou passar mais à frente e a gente vai falar um pouquinho agora sobre a dialética. Assim, a gente coloca aqui com ênfase a Platão, porque nós diríamos que ela nasceu ali em Platão. Eu diria que já havia em germen anteriormente, nos pré-socráticos, principalmente em Parmênides e Heráclito, né? Enfim, naquela disputa de Parmênides e de Heráclito, ok? Mas é Platão que personifica, digamos assim, a dialética e depois outros vão, enfim, desenvolvê-la, ok? Vai chegar principalmente em Hegel, né, aqui no período moderno, e a gente vai ver ele desenhando, de fato, a dialética aqui moderna, vamos dizer assim, né? Então, do grego, né, dialética quer dizer a arte do diálogo, a arte de debater, de persuadir, olha, ou raciocinar. É uma arte, veja. A gente, por vezes, tem preocupação, né, de discutir, mas é uma arte. Debater é uma arte. Então, como eu coloquei aqui, a gente vai começar citando Heráclito e Parmênides, que vocês vão se lembrar, eles discutiam, né, a questão do movimento. Então, nós podemos dizer que a dialética nasce aí com Heráclito, que coloca que tudo é um vir a ser. Então, esse movimento dos contrários, ou essa luta dos contrários, como ele colocava, é, digamos, o germe, o nascimento da dialética. Quer dizer, a noite sucede o dia, enfim, a morte vem assim buscar, né, vem extinguir com a vida, mas é da morte, né, que a gente de fato nasce de novo. Então, a vida é um movimento dialético. O viver é um movimento dialético, né? E aí Platão vai justamente dentro desses contrários, né, ele vai desenvolver a sua dialética. Então, a doxa que ele colocava lá é a opinião, né? Então, a opinião, ela sempre é um ponto de vista e ela está sempre, digamos, contrária à verdade. A verdade é que faz o contraponto aí à opinião, né? Então, por isso que a gente sempre coloca que deve abandonar o acho, o achismo, né? E começar a colocar nas nossas discussões, eu acredito, eu penso dessa maneira, né? Desejo e razão, veja, ele coloca aí a paixão, né, em contraponto com a razão. Então, nós somos levados muitas vezes pela paixão, pelo sentimento, não é? Pelo desejo, ok? Que quer porque quer, e ele a gente aprendeu com Freud que ele nasce do inconsciente por vezes quer nos dirigir, dirige-nos por vezes, mas é a razão que consegue, enfim, orientar a nossa paixão, orientar o nosso desejo. Da mesma forma, interesse particular para um interesse universal. Da mesma forma, o senso comum para um senso crítico, para a filosofia. Então, a dialética platônica, ela nasce necessariamente, né, enfim, tendo como ponto de partida o senso comum, tá? A dialética platônica, ela não vai reafirmar, digamos, o senso comum, mas ela vai buscar refutá-lo e superar. Então, é isso que Platão coloca, né? Enfim, contrário ao senso comum, à opinião, a episteme, que é essa ciência que a gente está sempre em busca. É
se contrapondo ou refutando os sentidos que, enfim, anuviam o nosso pensamento, que ele coloca um mundo inteligível, que ele coloca o mundo das ideias, né? E, de novo, nessa alegoria da caverna que ele constrói, e ela vai explicar muita coisa para nós, a gente vai ver ele buscando, né, tirar o indivíduo do senso comum, tirar o indivíduo da opinião, tirar o indivíduo das sombras. Agora, toda vez que alguém enxergar o real, mesmo que seja uma pontinha desse real, e quiser trazer aqueles que estão cobertos completamente pela sombra, ele vai encontrar dificuldade. E é na alegoria da caverna que a gente vai descobrir isso. Então, não vou adiantar nada, porque é a nossa próxima aula, mas é muito interessante essa figura que ele constrói para a gente entender a dificuldade que nós temos, muitas vezes, de, enfim, refutar uma opinião, refutar uma ideia comum na sociedade. Ou, eu diria, quando eu falo sociedade, é na nossa casa, é entre o nosso grupo de amigos e tudo mais, né? Ou a resistência que nós temos quando estamos na sombra. E um companheiro nosso, né, quer, de fato, abrir os nossos olhos, quer dizer, nos tirar dessa escuridão. Por vezes, enfim, a resistência nós empacamos e criamos uma dificuldade muito grande para que ele possa nos tirar, nos ajudar a sair desse atoleiro, né? Aí nós vamos encontrar Aristóteles na sequência, inclusive a nossa sequência de estudos aqui, no livro 1, próximo é Platão, depois Aristóteles, né? Aristóteles vai desenvolver a lógica, então ele vai desenvolver aquilo que a gente chama de silogismo, né? Enfim, ele vai criar um conjunto de proposições, ok? Que, enfim, elas vão ser representadas por uma premissa maior, depois uma premissa menor, depois chegar a uma conclusão. Notem que tem um movimento dialético aí, né? Quer dizer, essas premissas, digamos, vão inferir, né? Quer dizer, a premissa, inclusive, como conclusão, ela vai inferir aquilo que foi argumentado. A gente vai dar um exemplo aqui para que a gente possa entender melhor. E esse é o princípio das ciências, ok? Porque ela é mediata, né? Então ela tem um conceito mediativo, porque exige um percurso assim de pensamento e da linguagem que venha a, enfim, levar a uma conclusão, né? E ela também tem uma capacidade ou um entendimento dedutivo, tá? Que vai partir das afirmações quando verdadeiras para obter uma conclusão verdadeira. E a ciência é assim que ela trabalha, deduzindo, induzindo, comparando, né? Essa é a maneira com que ela trabalha. E ela tem também uma conclusão necessária, né? Que é para que a gente tire necessariamente das primeiras a conclusões, né? A conclusão. O silogismo mais famoso que a gente tem, ele está, inclusive, relacionado a Sócrates, né? Enfim, quando ele coloca que o primeiro argumento, né? Então, é assim, todos os homens são mortais. Essa é a premissa maior, ela é universal. Okay? Depois, Sócrates é homem. Então, essa é uma premissa menor. Ela é individual aqui, né? Logo, Sócrates é mortal, né? Então, ela conclui, ok? Pela inferência entre as duas anteriores, a premissa maior e a premissa menor, ok? Então, assim, a premissa,
Agora, tem algumas exigências aí que a gente vai aprender lá com Aristóteles. Quando a gente estudar Aristóteles, a gente vai trabalhar um pouquinho mais essa questão. Uma outra que eu coloquei aqui, escrevi aqui, por exemplo, nenhum anjo é mortal. Miguel é anjo. Então, homenageando aí o santo do dia, né? Hoje é o dia de São Miguel, se não me falha a memória aí. Então, logo, Miguel não é mortal. Então, da premissa, né, de que todo anjo não é mortal, a gente tem que Miguel é imortal. Quer dizer, diz a lenda, né? Diz a lenda que, enfim, os anjos são imortais. Nós também somos, não é? Só que não chegamos à angelitude ainda, né? Infelizmente. Por exemplo, todo paulista é brasileiro, então essa é a premissa maior. Então, todo indivíduo que nasce, né, no interior de São Paulo é brasileiro. Um indivíduo, José, por exemplo, né, é paulista. Logo, José é brasileiro, né? Então, enfim, esse é um mecanismo, ok, do silogismo de Aristóteles. Mais à frente a gente tem Hegel, né, que vai desenvolver, como eu disse, né, de uma forma aqui dos nossos tempos, né, a dialética, assim, como ideal, né, assim, então, eu diria assim que ela é um ideal, né, quer dizer, tanto é que Marx, que também vai desenvolver uma dialética, que é o materialismo dialético, ele vai se inspirar provavelmente em Hegel, só que ele vai tirar do ideal, okay, de Hegel, que é na história, a dialética na história, né? O desenvolvimento do mundo, quer dizer, Hegel, a gente vai estudar também, ele cria uma consciência do mundo. Então, ele entende que a evolução se dá através do desenvolvimento dessa consciência do mundo, no tempo e no espaço. Okay? Então, o mundo tem uma consciência que se desenvolve. E o Marx, né, que a gente colocou aqui com o materialismo dialético, é um que vai trazer para a luta de classes. Então, a dialética marxista é uma luta de classes na sociedade, né? Então, é a luta do proletariado, né, para superar essa condição social, essa condição sociológica. Então, assim, regra ou via geral, ela parte de uma ideia inicial, uma pergunta que é a tese, ok? E vai encontrar o seu contraponto, vai encontrar a sua antítese, que é uma nova ideia, que é uma resposta. Dessa luta, né, dessa discussão, desse diálogo, juntando as ideias, quer dizer, arestando aquilo que, enfim, não atende à discussão, vai se chegar a uma conclusão. Portanto, é a síntese, né, da luta entre tese e antitese. Essa síntese ela vai se tornar a nova tese, ok? Então, ela passa a ser uma ideia inicial novamente, ela passa a ser uma pergunta para encontrar, enfim, uma nova ideia em contraponto. Então, é esse constante movimento na história que Hegel coloca para a gente como a sua dialética, né? Então, dessa forma, o que há de comum entre esses autores, para concluir aqui a dialética, é que concebem a dialética como uma união entre forma e conteúdo para a compreensão da realidade, evidenciando uma lógica unida a uma ontologia, né? Então, a ontologia que a gente vai aprender aqui também, agora no segundo livro, quando entrar o segundo livro, a gente vai falar sobre ontologia, e antes também, mais propriamente no segundo livro, enfim,
é a parte da filosofia que busca conhecer o ser enquanto ser, né? Então, assim, dentro de uma lógica, né, dentro de um raciocínio metódico, enfim, é que a gente chega ao conhecimento das coisas, ok? Então, assim, esse slide que aqui se encontra, que eu coloquei aqui, mas também não aprofundei nele, mas é mais para deixar aqui como material didático, ok? Para nós, depois eu vou passar esse registro aqui, mas aqui a gente tem o Heráclito, a gente tem o Aristóteles, né? A gente tem o Platão, a gente tem o Marx e tem o Hegel aqui, que foram citados anteriormente. Então, eu encontrei aqui já prontinho esse slide, achei interessante para acrescentar aqui no nosso material. Depois eu vou passar para vocês e a gente, enfim, volta, né, a conversar a respeito, tal. Então, eu vou voltar aqui, voltei aqui a nossa, ao nosso plenário aqui, enfim, e pergunto a vocês se tem algum comentário, se está proveitoso isso, se está, digamos assim, atendendo aqui a expectativa que a gente fez ou propiciou aqui no início, né, para a gente voltar a conversar a respeito. Eu tenho muito mais lá para a gente apresentar. A Lúcia levantou a mão. É isso, Lúcia? Não, eu não levantei, mas eu posso. Ô, Lúcia, então, perdão. Não, eu até tenho uma pergunta. Ai, que bom. É, Gente, a Lúcia tem uma pergunta para nós aí. por que que na atualidade o povão deixou de pensar? É uma pergunta para todos nós, não é? Que sim, porque eu também É, deixei de pensar. Eu penso, sabe, eu falo bastante coisa, eu costumo ouvir bem o que as pessoas falam, procuro analisar, mas de repente, em vários momentos, eu falo, nossa, mas que ignorância da minha parte, né? enfim, vejam, a autocrítica tem que estar sempre presente, não é? A gente começa a estudar filosofia e passa a se achar, não é? Então, agora, enfim, eu tenho senso crítico, enfim, tudo que eu argumento é de bom senso, eu tenho muito que contribuir, enfim, nada disso, não é? Quer dizer, quando eu começo a aprender filosofia, estudar filosofia e me aprofundar, eu vou, a exemplo de Sócrates, a exemplo da Lúcia, percebendo quem eu sou. Então, o principal objetivo do estudo da filosofia é esse: descobrir quem somos, descobrir meus limites, né? Até onde eu consigo ir e, enfim, sabendo que eu tenho que usar de fato, senão a gente também não sai do lugar. Mas se reconhecendo. Então, enfim, antes de querer mudar a sociedade, a gente precisa, enfim, se aperceber e verificar o que é que eu preciso mudar em mim, porque é só isso que eu consigo, de fato. E a gente sabe já, com certeza, já ouvimos aqui, já falamos aqui, que eu vou ter um resultado melhor, eu vou ter sucesso no meu empreendimento se eu der exemplo. Então, se eu não der exemplo, enfim, é bom a gente nem provocar a hipocrisia, né? Porque senão aí a gente vai sair por aí, vamos dizer, pregando e não sendo coerente com aquilo que a gente prega, não é mesmo? Mas é bastante interessante. Eu ouso a dizer, né, que, enfim, nós deixamos de pensar porque nós não fomos
ensinados a isso. A nossa cultura não incentiva o pensar. Na nossa cultura, a educação já vem pronta. Então, se nós nascemos e não temos uma família que já tem esse hábito do pensar, que já tem esse hábito de, vamos dizer assim, democrático, eu diria, né, de abrir a discussão de ideias, né, no fortalecimento, no crescimento da família, enfim, no fortalecimento da família, a gente vai ter muita dificuldade, porque a escola não ensina, ela traz tudo prontinho. Veja o material que o MEC produz, não é? Apesar de não conhecer em profundidade, o tanto que eu conheço, enfim, é de uma riqueza, eu diria, assim, didática, mas ele já vem pronto. A educação, no nosso país, principalmente, eu digo que ele odeia a filosofia. Eu vou parafrasear aqui a Marilena Chaui, né? Apesar que ela diz também que odeia pessoas, enfim, mas não vem ao caso, porque a gente tem aprendido que é impessoal, né? Enfim, a contribuição dela para a filosofia é bastante grande, né? Então, de fato, eu tenho certeza que os políticos eles não querem ensinar filosofia, eles não querem que a filosofia, enfim, reine nas escolas, porque com certeza, pelo que esses pensadores, até que nós já citamos aqui, outros que nós não citamos, entendem, né, não se ensina as coisas, a gente motiva as pessoas a aprender. A gente motiva as pessoas a buscar, a prestar atenção, a se interessarem por uma reunião, por uma aula. E não é o que a gente vê. Quer dizer, há muita distração, é muito tempo perdido dentro, digamos assim, do planejamento, né, dentro do tempo que se tem para ensinar as matérias, e tem muito de ensinar aquilo que as crianças não querem aprender. Vejam que é bastante complexo isso, né? Então, veja a questão que a Lúcia levantou para a gente aqui, como merece um café. Então, por exemplo, eu sei que tem educadores aqui, educadoras, junto de nós, apesar de, veja, todos somos educadores e educandos, mas tem gente aqui que é da educação, né? Então, a gente pode muito bem proporcionar aqui um café, não é? Por exemplo, o nosso próximo café, fica aqui a ideia, depois vocês colocam lá no grupo, ok? O que pensam disso, se a gente pode elaborar aí uma discussão, né, como sugeriu, deixa eu ver aqui, quem que sugeriu para a gente desenvolver, né, aprender esse discutir aqui, esse filosofar aqui entre nós, né? Então, vejam, ideia de vocês. Eu vou colocar no grupo lá e depois vocês deem a opinião. Por exemplo, eu tenho certeza que a gente não vai concluir hoje o material que foi proposto aqui, mas eu já sabia disso, não tem problema, porque, enfim, ele não está assim amarrado, tá? Eu posso passar isso depois, inclusive, como registro. Mas a gente pode, num próximo café, concluir o que nós não terminarmos aqui hoje, tipo na meia horinha, primeira, e depois a gente dedica as últimas, os últimos aí 190, 120 minutos para a gente poder trabalhar isso. Ou melhor, 90, né? Combinado? Márcia levantou a mãozinha. Deixa eu ver se tem mais gente que levantou a mão. Diga, Márcia. Você sabe que agora eu estava mentalizando a minha mãe, né? Quando eu estava mais novinha um pouco, agora estou com 63,
Eu cheguei para os meus pais e Jovem falei, de tudo, mas eu quero fazer filosofia. Aí meus pais simplesmente me olharam e falaram, não, você não vai ser vagabunda, você nunca, enquanto eu for viva, você vai ser filósofo na sua vida, isso é coisa de vagabundo. E depois que eu me formei, hoje meus pais não estão vivos, e eu estava conversando com a minha mãe, falando, mãe, agora eu vou ser filósofa. Entendeu? que A bacana. filosofia é encantadora, é um mundo lindo, 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 que eu sempre tive uma Oi, admiração tão grande. E agora que está me dando vontade de me aprofundar mais, né? Então eu vou me Que bom. inscrever num curso de filosofia. Isso mesmo, isso mesmo. Maravilha, Márcia. Que legal. Isso aí também é um incentivo para todos nós. Deixa eu ver quem mais levantou. Quem mais? Ô, Quem Mauro, mais? Opa! deixa, Diga lá, meu amigo. deixa eu fazer fazer uma proposta. Opa! Aproveitando, se a Lúcia me permitir, você criar um silogismo, ou, ou do Hegel, ou então É o Ederval, né? Ederval, isso. Então é o seguinte, quando a Lúcia diz o povão não sabe pensar, como deveria desenvolver um silogismo a partir disso, dessa afirmação? Teria? Ou isso já seria uma premissa Sim, mesmo? é aquilo que nós colocamos aqui, né? Enfim, eu posso. Essa seria a premissa A maior, né? premissa Quer dizer, uma maior. condição universal. Aí eu já coloquei a premissa menor, que é o brasileiro, né? Como fala povão, não sabe pensar, ela não, ela vai além de ser brasileira. Pode ser o argentino. Sim. Então, por exemplo, Então o você povão é a fala, humanidade, por exemplo, né? tá, eu me enquadro nela também. Sim, sim, todos nós. Eu posso colocar habitantes aqui, trazendo para o espiritês, né? Tá, Habitantes de planeta de provas e expiações. Pronto. Aí isso fica universal. Uma determinada nação vem para o individual, né? Muito bom, minha gente. ok. Eu vou voltar. Legal, Ederval. Obrigado, valeu. Eu vou voltar aqui para a gente avançar mais um pouquinho. Aqui, o método de Descartes. Então, esse aqui nós vamos estudar quando a gente tiver uma aula sobre René Descartes, né? Mas ele é o autor do método cartesiano. E a gente costuma. Ah, por que cartesiano? Poxa, René Descartes, um francês, e o método é cartesiano, porque o nome dele é latino, é Cartesius, por isso, método cartesiano. Então, quando a gente diz que o brasileiro, a gente pode dizer isso, inclusive, que o brasileiro é cartesiano, sim, a gente vai ver que isso faz algum sentido, a gente está falando de Descartes, está falando de René Descartes. Então, ele propõe bases lógicas para que as conclusões de uma proposição pudessem ser validadas. Então, o Descartes é considerado o pai da filosofia. Ele é considerado também aquele que desenvolveu o método da ciência. Então, a ciência aprimorou esse método que foi criado pelo Descartes. Nos poucos anos de vida, né, 50 e acho que 54 anos que ele viveu, como a gente colocou lá anteriormente, né? Então ele estudou só adiantando, né, um pouco da biografia, ele estudou numa grande universidade, Universidade de La Flèche, enfim, ele adquiriu grandes saberes, tá? Só que ele chegou no momento da vida que ele não sabia o que ele fazia, o que que eu posso fazer com isso que eu sei,
com o meu saber. Então, ele passou a meditar. E aí ele se alistou voluntariamente no exército holandês do Maurício de Nassau. E aí ele foi servir, quer dizer, voluntariamente. E num período em que as manobras estavam suspensas em função do período de inverno, forte frio que fazia, ele foi se recolher. Ele alugou lá uma choupana lá e foi meditar. Enfim, e dali nasceram, né, muitos conceitos que estão nas suas obras. A principal o método, né, o método de Descartes. Enfim, o discurso do método é a principal obra de Descartes, né? E lá ele vai construir uma ferramenta para que a gente possa chegar a conclusões assertivas, validadas, né? Ele coloca que é preciso ter evidência, então, regras da evidência. Só aceitar algo como verdadeiro se este for evidentemente claro e distinto. Então, veja, né, a primeira regra já passa por um trabalho hércules. Não é simples a gente chegar a esse entendimento. Então, vejam, a gente passou aqui por várias dicas, né, várias sugestões de como filosofar para se chegar a um conhecimento verdadeiro. Então, para adquirir clareza, para ser distinto de preconceito, distinto de, enfim, crenças, né? Regra da análise: dividir os problemas em quantas partes for possível para poder fazer uma compreensão e análise mais detalhada do mesmo. Tá? Por vezes surgem problemas, né? De novo, problemas aqui entre aspas, no nosso viver, no nosso dia a dia, e que são oportunidades, né? Que muitas vezes se desenham monstruosas. E a gente, enfim, se não tiver a habilidade de analisar, a gente, enfim, vai, digamos assim, torná-las mais horrendas ainda, muito mais, digamos assim, impossíveis de se superar. E o Descartes sugere que a gente divida esse problemão, ou essa grande oportunidade, em vários probleminhas, em que a gente possa analisá-los de forma separada, de forma distinta, aí de forma detalhada. Na maioria das vezes, se não todas as vezes, a gente vai descobrir que o monstro era muito menor do que nós o desenhamos, do que nós o idealizamos, seguindo essa regrinha aqui do Descartes. Regra da síntese: após dividir o problema em quantas partes for possível, para poder fazer a análise das partes mais simples para as mais complexas. Esta síntese favorece compreender melhor o problema e resolver o cerne dele, deixando de lado algo que não é importante e necessário. O exemplo aqui mais ilustrativo que eu conheço é quando a gente vai resolver questões, né? Seja num passatempo, seja na escola, seja para uma oferta de emprego, okay? Seja lá quando for, é resolver aquelas mais simples, primeiramente. Então, separá-las por ordem de dificuldade. E essa ordem de dificuldade sou eu que sei, porque muitas vezes uma questão complexa para mim é muito simples, né? Para, enfim, um de vocês. Então, passa necessariamente aqui por essa regra de síntese. Okay? Regra da enumeração: devemos selecionar exclusivamente o que for necessário e suficiente para a solução de um problema, evitando as omissões. Ok?
Então, assim, sucintamente, esse é o método desenvolvido pelo pensador René Descartes, tá? E que é considerado o pai da filosofia moderna. A ele se seguiram outros, mas ele é como assim alguém que capitania, né, outros que se inspiraram e seguiram a eles. Alguns se opuseram e colaboraram grandemente também, como a gente vai ver aqui, quando a gente estiver estudando Descartes, a partir do momento que estudarmos Descartes, né? Mas é basicamente isso que ele cria. Eu entendo que um piloto, né, um piloto de aeronaves, ele segue religiosamente, enfim, esse método quando ele, antes mesmo de adentrar a cabine, faz as inspeções, né, na aeronave, quer dizer, segue um procedimento metódico, sistematizado, não pode omitir nada, não permite, né, que pule nenhuma das etapas de verificação, o checklist que ele faz para que, enfim, haja segurança, né, que haja validade no voo que se vai fazer. Ok? Deixa eu deixar de compartilhar, deixa eu ver aqui. A gente tem alguns minutinhos ainda. Então, a minha sugestão é que a gente pare por aqui, tá? Eu penso que, enfim, hoje a gente tem condições plenas de seguir o nosso horário aqui, religiosamente, dentro de uma disciplina, né? E a gente volta no próximo café, enfim, para completar. Eu penso que não falta muita coisa agora para a gente discutir. Eu posso até já passar esse material, se vocês desejarem, eu já posso postar na sequência esse material. E depois vocês até podem opinar se a gente deve voltar nele, digamos assim, na próxima reunião que a gente for fazer. Então, a gente tem duas decisões aqui. Que a gente vai ter café, isso não tem dúvida. Então, isso já está previsto e eu já vou passar até a data do próximo. Ok? Depois a gente tem que decidir se a gente termina esse material ou se vocês estarão satisfeitos com o registro dele que eu vou postar aqui após a nossa reunião. E se o assunto do nosso próximo café pode ser esse que foi levantado aqui ou sugerido aqui por mim, que é a questão da educação no Brasil, se é essa questão que a gente pode aqui trazer para uma discussão sadia, ok? Enfim, dentro dessas características aqui que foram assim foram dadas a conhecimento, né, aqui na reunião, e a gente pode exercitar aqui, fazer um exercício, né, desse aprendizado. Combinado? E aí a gente tem 5 minutinhos aqui para que alguém possa se manifestar, colocar alguma contribuição, alguma sugestão. Inclusive, vocês devem sugerir aí a condução das aulas, ok? Nós que estamos participando aqui desse programa, enfim, a gente quer, enfim, torná-lo cada vez mais apropriado e melhor para todos nós. Então, as sugestões são bem-vindas, ok? E a gente vai procurar, se possível, e se a gente tiver capacidade, lógico, de colocar sempre em prática as sugestões que vocês enviam para a gente. Ninguém quer falar? Ok, se estão satisfeitos,
enfim, ou insatisfeitos, né? Enfim, a gente pode partir aí para o agradecimento, ok? O agradecimento aqui. E, por favor, essa é principalmente esse é o momento em que a gente pode participar efetivamente do tema e na abertura e no fechamento das nossas reuniões. Então, enfim, quem se voluntariar vai ser muito bem-vindo e, digamos assim, sempre vai haver oportunidade. Quem se oferece hoje? Senão a gente convoca alguém. Eu sei que num grupo Não, assim, eu posso fazer. educado e gentil, né? Ó, o É, Ederval é. é sempre voluntarioso, né? Enfim, É um momento pode muito ser o especial. Ederval, gente? O pessoal concorda, Ederval? Então tá, Sec, Vamos obrigado. lá. Não, Eu quem agradece. gostaria de falar gostaria de falar para você que esse café, do jeito que está sendo, como você conduziu, na minha opinião, acredito que está muito, muito bom, muito proveitoso. Dá a oportunidade de a gente criar pensamentos, né? Junções com aquilo que já sabe, muito bom. Eu voto Então, para que a gente no próximo café a gente agradece. retome esse caminho aí, da modesta opinião. Legal, a gente Tá agradece bom? ao Ricardo, né? O roteiro que o Ricardo traçou para a gente, enfim, e os autores aí desses textos, enfim, que organizaram isso, né? Nosso É. agradecimento. Então tá, vamos lá. Bom, inicialmente, agradecemos esse preciosíssimo momento de nos encontrarmos nesta segunda-feira, sendo nós conduzidos nessas aulas, hoje especialmente por esse nosso queridíssimo irmão Mauro. Continue cada vez mais sendo iluminado, preparado para nos ajudar a conduzir nossos pensamentos, para que possamos, através deles, encontrar um caminho seguro dentro daquilo que a gente julga ser em nós uma verdade. E que isso propicia também um caminho seguro para a nossa doutrina, para aquilo que a gente acredita ser um caminho seguro e bem iluminado, que é o nosso espiritismo, as nossas crenças, isso que nos ajude. Agradecemos a nós mesmos por disponibilizarmos esse nosso momento, esse tempo para nos encontrarmos. Agradecemos a toda a espiritualidade que nos apoiou, que nos ilumina e que nos ajuda. Possamos ter uma semana de estudos, com bastante dúvidas, e que possamos trazer na próxima aula essas dúvidas para serem debatidas e aclaradas. Que assim seja, graças a Deus. Até segunda-feira. Maravilha. Amém. Muito bom, gente. Agradeço aí a presença de todos e desejo uma boa semana, uma boa noite, uma boa semana a todos e a todas. E até a próxima segunda, se Deus quiser.